Estudo de Atos, capítulo 8, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Senhor Jesus, Senhor, precisamos do Teu falar durante essa leitura desse estudo. Traga-nos revelação, Jesus. Amém. No 8:1 fala, E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Uma grande perseguição, Parece que Saulo foi o líder da primeira perseguição em grande escala contra a igreja. Perseguição essa intensa e severa. Homens e mulheres eram encerrados na prisão e açoitados, e muitos foram mortos. Deus, porém, transformou essa perseguição em início da grande obra missionária da igreja. Aleluia, o Senhor não perde nada, No versos 5 a 24, fala que Filipe desceu a Samaria. Note a sequência de eventos nesse registro do derramamento do Espírito Santo nos crentes samaritanos. Filipe pregou o evangelho do reino e Deus confirmou a palavra com sinais e prodígios. Isso está nos versos 5 a 7. Muitos samaritanos receberam a palavra de Deus, creram em Jesus, foram curados e libertos de espíritos imundos e batizados nas águas. Assim experimentaram a salvação, a obra regeneradora do Espírito Santo e o poder do reino de Deus. 3. O Espírito Santo, porém, não tinha descido sobre nenhum deles depois da sua conversão a Cristo e batismo em água. Alguns dias depois da conversão dos samaritanos, Pedro e João chegaram a Samaria e oraram para os novos crentes receberem o Espírito Santo. Houve um definido intervalo entre a conversão deles e o recebimento do batismo no Espírito Santo. Este caso dos samaritanos segue o padrão da experiência idêntica dos discípulos no dia de Pentecoste. Sem dúvida, houve manifestação externa neste caso do recebimento do Espírito Santo, a saber, línguas e profecia, provavelmente, Porque qual era a evidência que eles tinham recebido o Espírito Santo após a oração de Pedro e João? Algum sinal houve, para que eles soubessem que realmente foram batizados no Espírito Santo. 8:6 fala, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. A promessa de Cristo, no sentido de operar sinais e milagres para confirmar a pregação da palavra, não se limitava aos apóstolos. Ele prometeu que os convertidos por seus discípulos, os que crerem na palavra deles, operarão milagres em nome de Jesus, tais como expulsar demônios, isso está em Marcos 16, e curar os enfermos. Foi exatamente o que Filipe fez. No 12, fala, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Os samaritanos já eram convertidos e salvos antes do Espírito vir sobre eles. Creram e foram batizados. 2 fatos tornam claro que a fé dos samaritanos era fé genuína salvífica. A. Tanto Filipe quanto os apóstolos consideravam válida a fé que eles tinham. B. Os samaritanos assumiram um compromisso público com Cristo mediante o batismo em água. As Escrituras afirmam que quem crer e for batizado será salvo. Isso está em Marcos 16:16. Sendo assim, eram regenerados e o Espírito Santo habitava neles. 2. O recebimento do Espírito Santo por eles, vários dias mais tarde, não era para a salvação, era o recebimento do Espírito Santo, como os discípulos o receberam no dia de Pentecoste, para dotá-los de poder para o serviço e o testemunho para Deus. Lucas emprega aqui a expressão recebereis a virtude do Espírito, primeiramente no sentido de revestir de poder divino e não no sentido do novo nascimento ou da regeneração. 3. Alguns têm ensinado que a fé dos samaritanos não era uma fé salvífica e regeneradora. É uma incoerência crer que Filipe, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, batizasse, curasse e expulsasse demônios de pessoas cuja fé não considerasse genuína. No 16 fala, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles, da mesma maneira que descera sobre os crentes no dia de Pentecoste. Ainda não descera sobre eles de conformidade com a promessa do Pai, e conforme Cristo predissera, vós sereis batizados com o Espírito Santo.
está em Atos 1:5, né? Então, após a entrega, após crer, né, existe ainda o revestimento. 8:16. Sobre nenhum deles tinha ainda descido. O Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Desculpa, eu estou lendo repetido. 8:17. Receberam o Espírito Santo. Mediante a imposição das mãos dos apóstolos, os samaritanos recebem o Espírito Santo de modo idêntico ao batismo no dia de Pentecoste. A experiência dos samaritanos em duas etapas, ou seja, primeiramente crer e depois ser cheio do Espírito, demonstra que a experiência em duas etapas dos crentes do dia de Pentecoste não foi anômala. As experiências tanto de Paulo em Atos 9, do 5 ao 17, como a dos discípulos efésios em 19, do 1 ao 6, foram iguais às dos samaritanos. Aceitaram Cristo como Senhor e depois foram cheios do Espírito. Não tem que haver um longo tempo de espera entre a salvação e o batismo no Espírito, conforme demonstra o caso dos gentios em Cesareia, no capítulo 10. No 18, fala sobre Simão, né? Vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. A descida do Espírito sobre os samaritanos foi acompanhada de manifestações externas visíveis, notadas até por Simão, o mágico. É razoável concluir que as manifestações visíveis eram semelhantes às dos primeiros discípulos do dia de Pentecoste, falar noutras línguas, provavelmente, né? Assim, tanto os samaritanos como os apóstolos tiveram um sinal confirmador da descida do Espírito Santo sobre aqueles novos crentes. No 21 fala, né? O teu coração não é reto. O batismo no Espírito Santo, através do livro de Atos, ocorre somente entre os salvos por Jesus Cristo. Simão, que queria o poder e o dom do Espírito Santo, bem como a autoridade para transmitir o dom, foi rejeitado por Deus por ser ímpio, em laço de iniquidade, não tendo um coração reto diante de Deus. O dom genuíno do Espírito Santo será derramado somente sobre quem o teme e faz o que é justo. Antes e depois do dia de Pentecoste, os discípulos de Cristo viviam para o Senhor ressurreto e oravam continuamente. Suas vidas eram separadas do pecado e do mundo e observavam o ensino dos apóstolos. Novos derramamentos do Espírito eram concedidos a crentes que tinham largado seus pecados e seus maus caminhos para viverem para Jesus Cristo. Andar no Espírito e ser guiado por Ele são sempre condições para alguém ser cheio do Espírito. Qualquer experiência sobrenatural tida como batismo no Espírito Santo, ocorrida em quem continua nos caminhos pecaminosos da carne, não é de Cristo. Pelo contrário, é um falso batismo no Espírito e que pode ser acompanhado de poderes demoníacos.